Olá, boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. A vocês, amigos e irmãos que estão conosco para esta conversa teológica. Nós estamos falando diretamente da Capela Irmã Estevanato, na Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui. Nossa igreja fica à Avenida... Tivemos um probleminha de som. Nossa igreja fica à Avenida Ultramarino 616 e é dirigida pelo pastor Joel Estevanato e a sua esposa Leonor. Quero aproveitar para convidá-lo para os nossos cultos. Este ano nós temos a temática Valores. E, por exemplo, no domingo, às 10 horas da manhã ou 19 horas da noite, nós temos o culto de adoração e comunhão. Quero convidá-lo para participar conosco desse culto. Também, na quinta-feira, nós temos o culto de intimidade com Deus. E você é nosso convidado. Estamos aqui na nossa conversa teológica para dar continuidade ao assunto que já se desenvolve há algumas semanas. Nós estamos falando sobre pré, mid ou pós-tribulacionismo como posição de entendimento da igreja. E hoje nós vamos fazer a análise de mais alguns pontos, já falamos de 4 deles, vamos analisar mais alguns hoje. Mas eu peço a você agora que oremos a Deus para que Ele nos oriente e nos ajude nesse sentido. Vamos orar, Senhor. Deus amado, Deus querido, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, a Tua bênção, a Tua orientação, a Tua inspiração, para que a Tua palavra aberta diante de nós seja agora, Pai querido, luz para o nosso caminho, para que tenhamos entendimento, Senhor, daquilo que ela transmite, daquilo que ela informa. Abençoa cada um de nós, nós te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, dando essa continuidade, eu já vou mostrar para você, colocar na tela, um 5º ponto de debate. Já analisamos 4 até aqui, e vamos analisar o 5º ponto de debate. E ele diz isto: a igreja não está destinada à ira. É um ponto do pré-tribulacionismo. Tudo que aparece em amarelo é ponto defendido pelo pré-tribulacionismo. Vamos repetir? A igreja não está destinada à ira. Romanos 5:9, 1 Tessalonicenses 5:9. Portanto, não entrará no grande dia da ira deles. Apocalipse 6:17. Esse é o posicionamento do pré-tribulacionismo. Como admitir que Deus derrame a sua ira, o seu juízo sobre a igreja, a eleita, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo? Como admitir que após declarações de amor tão fortes como João 3,16, nós possamos imaginar Deus pesando a sua mão, soltando a sua mão com poder, com ira contra a sua igreja. E o nosso autor, o Dr. John, que fez essa listagem, ele ainda nos informa versos bíblicos, dizendo que em Romanos 5:9, em 1 Tessalonicenses também 5:9, em Apocalipse 6:17, ele baseia o seu posicionamento. Então, primeiramente, eu vou colocar a resposta dos mid e dos pós-tribulacionistas. Depois, nós precisaremos entrar nas Escrituras. Então, vamos colocar a resposta dos que não são pré-tribulacionistas, agora com destaque em azul. Eles dizem: as passagens de Romanos 5:9 e 1 Tessalonicenses 5:9 se referem à ira como sendo o juízo
e a condenação, aí condenação eterna, e não a tribulação. Vejam, então temos duas afirmações. Um diz, Deus não destinou a ira. Romanos 5,19, 1 Tessalonicenses 5,9. 5,9, perdão, os dois 5,9. E aí os mídias dizem, não, mas lá não está falando de tribulação, está falando de condenação. Então eu tenho que entrar na passagem. Eu vou pedir para a Ângela colocar então Romanos 5,9 na tela, para nós vermos se está falando da tribulação, da condenação ou das duas coisas. O que é que diz? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo, seremos por ele salvos da ira. Então, esse trecho fala de justificação, em contraposição à ira. Fala em salvação por justificação em relação à ira. Então, não há como conciliar isso com tribulação. De fato, a princípio, salvação se refere à condição daqueles que, pelo sangue de Cristo, foram justificados e não enfrentam condenação do inferno. Isso está em João capítulo 3, Jesus fala a Nicodemos, isso está em Romanos capítulo 8, verso 1, capítulo 5, verso 1, diz que agora justificados por Cristo, temos paz com Deus. Então, de fato, a leitura simples desse verso parece indicar que o pré-tribulacionismo não tem razão quanto a este versículo, mas que realmente se refere à condenação ou não. Vamos ver 1 Tessalonicenses 5, 9 e ver se este fala especificamente de tribulação. E lá diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, novamente, há uma contraposição de ira com salvação. Então, não está se falando de arrebatamento, não se está falando de livramento de tribulação. A ira é a ira conhecida nas Escrituras como o juízo que se segue a uma penalidade, a uma penalização que vamos estudar mais à frente ainda. Então, não é uma ira temporária de tribulação, por mais dolorosa que seja, mas é a ira eterna, é a ira que se contrapõe à salvação. A princípio, a boa exegese não nos autoriza a cravar que esses dois versículos defendam pré-tribulacionismo. Eles poderiam até compor, junto com outros versículos, uma ideia nesse sentido, mas, primeiro, eles sozinhos não dão essa ideia. E, segundo, eles, se compusessem essa ideia com outros versículos, eles seriam auxiliares. Eles certamente não seriam os versículos principais. É preciso achar outro versículo, mas nós temos outro. Nós temos Apocalipse 6, 17, e aí, meus queridos, eu até deixei a Bíblia aberta aqui, porque aí, como se diz na linguagem antiga, vai dar pano para manga. Então, vamos primeiro à leitura. Nós temos 6,17, que é mencionado pelo nosso autor, Dr. John, pré-tribulacionista, mas ele, claramente, você vê que ele está solto no ar. Então, eu vou ter que ler a partir do verso 15, tá, irmã Ângela, para chegar no 17. Então, vou colocar o 15. É para eu e você entendermos o contexto, né? Que ele está muito solto. E os reis da terra
e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? É como se dizia antigamente nos desenhos, nas séries engraçadas, ahá! Então, temos aqui uma resposta favorável ao pré-tribulacionismo, porque aí claramente é uma passagem de gemido de dor por uma grande tribulação, por um grande sofrimento. E eu vou pedir a Ângela para voltar, por favor, no verso 15, para nós tentarmos identificar se há um perfuminho de igreja nesse ar aí. Vamos reler? E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Então, você há de convir comigo que aí não há nenhum perfume de igreja, como Paulo menciona lá em sua carta aos Coríntios. Não há qualquer termo aí entre os que estão listados dentro, atingidos pela ira, que eu possa dizer, veja aí, a igreja está aí. Não, na minha humilde interpretação, exegese, a igreja não está mencionada aí. Mas, vem a pergunta, ela precisaria estar mencionada ou aí está se referindo à humanidade toda? A nomeação de classes quer dizer que nenhuma classe humana estará livre, nenhuma categoria, e a divisão aí pareceu ser socioeconômica. Veja bem a lista depois em casa e veja que é uma classificação de todas as camadas sociais. E o cristão está em todas as camadas sociais. Então, certamente o mid e o pós argumentariam alguma coisa, mas é uma passagem que está mostrando a ira e não está mostrando a igreja. Então, deve haver alguma forma mais forte de o mid e o pós-tribulacionista se defender, senão essa passagem vai dar razão ao pré-tribulacionista. Então é nessa área é que eu digo que dá pano para manga. Por quê? Nós temos que ler o capítulo 6 para entender o contexto. E no capítulo 6, nós vamos encontrar a abertura dos selos. Você que está familiarizado com o Apocalipse sabe que o capítulo 1 é a apresentação de João, do Cordeiro e do livro. Os capítulos 2 e 3 são das cartas às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O capítulo 4 é a apresentação do trono, da divindade e do ambiente celestial. O capítulo 5 é a apresentação, no capítulo 4 está inserido inclusive o Cordeiro e o Espírito Santo. No capítulo 5 é dada a honra ao Cordeiro ao lado do trono da divindade, que seria Deus Pai, e o Cordeiro ali recebe a dignidade porque está na mão do Deus Pai o livro selado, e só o Cordeiro pode pegar aquele livro selado, e esse Cordeiro é o leão da tribo de Judá, ele é apresentado como leão, mas pega o livro como cordeiro. E há um grande debate sobre o que seria exatamente esse livro. Mas o fato é que ele pega e ele vai abrindo os selos. Como é que eram escritas as cartas? Elas vinham ou só com um selo externo,
e só podia ler, como ela era enrolada, era um rolo com o selo externo, podia ler a carta somente aquele a quem era destinada. Mas eu estou destinando a mais de uma pessoa. Então, desde o começo, a gente vai colocando selo. Um trecho, um selo. Ali só o último pode ler. Outro selo, só o penúltimo, só o antepenúltimo, até 7 pessoas podem ler a carta. 7 na Bíblia tem um indicativo de totalidade, plenitude. Então, é uma carta para todos, mas depreende-se de uma maneira bem simples. Eu não estou indo no profundo da interpretação, porque não daria tempo também. Mas depreende-se que cada qual ao seu tempo tem a autorização de abrir aquele selo e conhecer aquela parte da informação que está sendo passada. Só que essa carta, eu diria, esse livro, eu o chamaria, eu o tenho chamado de destinação. Livro de destinação, carta de destinação. Então, se é uma carta de destinação, cada um que tem autorização para ler um trecho vai entender aquela destinação daquele trecho da história. Então, ou daquela ocorrência histórica, daquele fenômeno, enfim, do que tem ali. Então, no capítulo 6, a carta de destinação, o livro de destinação, começa a ser aberto. É aberto o primeiro selo, então vamos ler só aquele trechinho. Quando abre aquele trechinho, João vê surgir um cavaleiro com um arco em vez de uma espada. Estranho. Ele tem um arco, não é a espada. O homem que cavalga num cavalo branco e tem a espada, que é a palavra de Deus, é a simbologia universal da palavra de Deus, vai aparecer só no capítulo 19. No capítulo 6, nós temos um homem que, embora saia para vencer, para ser vencedor, tem na mão um arco para atingir pessoas ao longe. Tem havido muito debate sobre isso, alguns querem que seja o Senhor Jesus, mas a melhor exegese, nos parece, não pode ser essa. Ao contrário, nos parece muito claramente ser o anticristo. Mas, enfim, depois que se conhece esse momento da destinação, que é o selo número 1, vem o selo número 2. E aí segue-se alguns transtornos na humanidade, através dos cavaleiros simbólicos. Né? O cavaleiro que traz a morte, o cavaleiro que traz a espada, o cavaleiro que traz a espada, o cavaleiro que traz a morte, o cavaleiro que traz a peste, perdão, a morte é o último. Então, esses cavaleiros, esses 4 cavaleiros, ocupam 4 selos da carta de destinação. O 5º selo vai trazer os cristãos mortos, que dizem: até quando, Senhor? Tu vais permitir isso? Isso está lá no verso 10. Quando foi aberto o 5º selo, aparecem os santos mortos, e eles dizem: até quando, Senhor? Tu não darás resposta a isso, a esses 4 selos que aconteceram. E o Senhor dá a ele palavras consoladoras. Eu vou pedir para a Ângela colocar os versos 10, 11 e 12 em sequência, para a gente analisar um de cada vez. Nós vamos também abrir aqui a nossa carta de destinação. Agora nós vamos abrir só o 10. Então é assim que Jesus fez. Olha, ele abriu só esse selo aí. Não, é 5, 10. Não, é isso mesmo, 6:10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então há esse clamor. É dos salvos. Verso 11.
E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Percebe que ainda há cristão por ser morto? Ok? Percebemos? Tudo bem. Verso 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Ok. Então, o que está havendo aí? Até o quarto selo, os crentes estavam na terra. No quinto selo, eu estou aqui, eu não estou dizendo a minha interpretação, estou dizendo o que o mid e o pós-tribulacionista está respondendo. Com a abertura do quinto selo, aparecem os que morreram em perseguição e é dito que ainda vem outros a ser mortos. E a seguir dessa palavra, entra o sexto selo. Pode haver um intervalo, dirá o pré-tribulacionista, entre a palavra de que falta morrerem cristãos e o sexto selo? Pode haver um intervalo. Isso seria um argumento pré-tribulacionista para que esses fatos ainda não sejam a tribulação. Mas você não pode esquecer que 4 cavaleiros já vieram. Eles fazem parte da tribulação ou não? Essa é a pergunta a ser respondida. Então, o mid-tribulacionista vai dizer, sim, até o quarto selo são os 3 primeiros anos e meio do governo do anticristo, com perseguição à igreja e a tribulação particular da igreja. E, aberto o sexto selo, com a igreja arrebatada, nós temos entre o sexto e o sétimo selo, que vai trazer, por sua vez, as 7 trombetas, nós temos a segunda parte da semana, os segundos 3 anos e meio. E ali realmente é derramada a taça de ira de Deus, as taças da ira de Deus. Mas, até aqui já ocorreram 3 anos e meio, estamos na metade da tribulação. O pós-tribulacionista dirá, não, aqui está claro que há um fenômeno no céu e na lua, no sol e na lua. E Jesus diz em Mateus 24 que o sol e a lua sofrerão sinais antes do grande dia da vinda do Senhor. Então, essa dor aqui, para os pós-tribulacionistas, seria com a vinda do Senhor e o castigo do Senhor a eles. Esses são os 3 posicionamentos quanto ao capítulo 6 de Apocalipse. Em linhas muito gerais, esse debate aí dá folhas de trabalho, dá muitos bons minutos numa explicação teológica. Eu estou procurando fazer da forma mais simples. Inclusive, se você quiser perguntar alguma coisa, esclarecer alguma coisa, falar, pastor Eduardo, você está esquecendo de tal ou tal passagem ou verso? Amém, porque estamos aqui para crescer juntos. Mas a posição do pré é, nessa passagem aqui, a igreja não está presente. Ainda faltam as 7 trombetas e as 7 taças. Então a igreja não participa da ira. A posição do mid. Aqui já houve os 4 cavaleiros do Apocalipse. A perseguição da igreja de 3 anos e meio já aconteceu. E o que vem nos 3 anos e meio seguintes, sim, de fato, a igreja não está presente porque agora é a ira de Deus e Deus não descarregaria sua ira sobre sua igreja. O pós-tribulacionista diz, não, todos participarão dessas dores, desse momento. Deus descarregará a sua ira, a igreja padecerá até por responsabilidade, porque permitiu que a situação chegasse a esse ponto. E ela participará das dores de que todos vão participar. Esses são, grosso modo, o posicionamento dos 3 grupos. Se você achar que um não casa muito com a sua ideia,
você fala, não, esse aí eu não estou de acordo, né? Já será um ponto contrário a esse posicionamento. Se você não é favorável a dois e se identificou com um, olha aí, você acaba de descobrir se você é pré, mid ou pós-tribulacionista. Tudo bem? Vamos passar para outro trecho, outro versículo de debate antes do nosso intervalo, que é o célebre versículo, é esse mesmo que trata da nossa querida igreja de Filadélfia. Vou pedir para a Ângela colocar lá em amarelo para nós o que é que pensa o pré-tribulacionista. E ele pensa isto: todo pré-tribulacionista recorre a esse argumento. É muito forte para o pré-tribulacionista, junto com o argumento anterior, principalmente. Ele diz: à igreja em Filadélfia foi prometido o livramento da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Apocalipse 3:10. Há um debate muito forte, porque o pré-tribulacionista, ele entra grego adentro, e é lindo ver o debate assim desses posicionamentos, porque a gente acaba enriquecendo um pouquinho com alguma informação, né? Acrescentando um pouquinho ao nosso conhecimento. Então, o pré-tribulacionista, ele diz, não está escrito, te livrarei na hora da tribulação. Está escrito, te livrarei da hora da tribulação. Não é o caso aí, não é o caso, por exemplo, diz o pré-tribulacionista, da fornalha. Vocês, mid e pós-tribulacionista, querem que essa passagem seja semelhante, lá em Daniel, capítulo 3, à fornalha em que foram lançados os amigos de Daniel. E eles foram livrados na hora da tribulação. Não, 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 não. Dizem os pré. Aí é da hora. O termo grego é da hora. E há um debate sobre essa argumentação. Mas também nós devemos reparar que o termo grego é perasmou. Perasmou é tentação. Eu vou voltar com a Ângela, por favor, lá, para ver que a palavra ali, já que o pré-tribulacionista argumenta que não é na hora da tribulação, é da hora da tribulação, aí o mídio pode falar, mas se você quer ser literalista, onde está a tribulação nesse texto? Então, nós vamos para o texto e não há tribulação, há tentação. Tentação é perasmou. É um termo diferente de trípsis, que é provação. Então, a rigor do literalismo, não está escrito eu te livrarei da hora da trípsis, eu te livrarei da hora da perasmou, da tentação, da provação. Essas palavras, elas têm o mesmo significado, desde lá o hebraico. Tentação e provação. Tem sentido ligeiramente diferente, importantemente, né? Há uma diferença importante, mas elas significam as duas coisas, tentação e provação, mas não significam tribulação. Essa palavra significa pôr à prova, provar, analisar reação, e não impor dor, impor sofrimento. É um debate aí de léxico grego, de o que quer dizer a palavra perasmou. Ela pode ser um sinônimo de trípsis. Então, o pré-tribulacionista, ele argumenta que esse não é filho único, essa passagem não é filha única, que
em várias passagens, muitas passagens, a palavra de Deus, através de Paulo, através de Jesus, está dizendo que haverá um livramento na hora da provação, haverá um livramento na hora do juízo. Enfim, o pré-tribulacionismo se assenta no fato de que aí é um dos versos que vão estabelecer que Deus não vai deixar o povo dele. Veja que a igreja de Filadélfia é a única igreja que sofre um elogio direto. Nós temos o sério caso de Esmirna, que é elogiada de forma indireta, porque é animada, inspirada a prosseguir uma vida cabalmente sacrificial. Então eu creio que a igreja de Esmirna é a continuidade da igreja de Filadélfia. E até ministro sobre isso. Se a igreja de Filadélfia continuar sendo igreja de Filadélfia, fatalmente ela vai ser uma igreja de Esmirna em relação ao mundo. Porque quando ela, tendo pouca força, persevera em manter a palavra, ela infringe o que as autoridades colocaram para persegui-la, acaba caindo em decretação dessa humanidade perdida e é sentenciada. Então essas duas igrejas, elas são o ápice da igreja cristã. Guardar a palavra a todo custo, a ponto de ser sacrificada pela guarda dessa palavra. Então, a igreja de Filadélfia, ela recebe um elogio muito grande. Será que Deus a deixaria padecer? É difícil. Ele traria sobre ela essa circunstância aqui, de ela chegar a dizer isso? Eles diziam aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, escondam-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Será que os servos de Deus da igreja de Filadélfia passariam por essa circunstância? É um argumento muito forte da pré-tribulação, do pré-tribulacionismo, perdão. Mas, para finalizar e nós darmos o nosso intervalo, não nos esqueçamos de que há um argumento dos mid- e pós-tribulacionistas dizendo: a igreja de Filadélfia é 1/7 da igreja. Se João escreve 7 cartas para 7 igrejas, Filadélfia é 1/7 do povo de Deus. Sim ou não? Outro detalhe, ela não é a última igreja, é a penúltima. Seria o caso de que Deus prometeu o livramento para a penúltima igreja? Onde fica a última? Ele não deveria anunciar o livramento para a última? E aí eu vou colocar, estou colocando aí na tela para você, a igreja de Filadélfia não se constitui toda a igreja do Senhor, ela é 1/7. Se houvesse arrebatamento prévio, seria para um número mínimo da igreja. Sim. Você concorda que a nenhuma igreja o Senhor disse, já te bani? Ele chega no máximo, quanto à última igreja, a dizer, vou te vomitar. Se você não se arrepender, vou te vomitar. Então, ele não se desfez de nenhuma das igrejas, que representam uma parte do total da igreja. 7 é o número da plenitude. Então, 7 é a plenitude da igreja de Deus. Ele não abre mão de nenhuma parte. Ele não condena nenhuma parte. Então, temos 7 igrejas. Jesus está dizendo para uma que vai livrar a essa uma. O que quer dizer isso? Quer dizer, e é muito perigoso pensar nisso, quer dizer que 6/7 da igreja, quanto ao arrebatamento, ficarão na terra? Será que 6/7 dos que se dizem cristãos no mundo não serão arrebatados? É isso que Jesus está dizendo? Se o pré-tribulacionismo tem razão,
Quem morreu em Esmirna foi para o Senhor. Quem foi fiel em Filadélfia é arrebatado junto com os que morreram em Esmirna. Mas outros 5/7 da igreja não subirão. É bom, ao estudarmos escatologia, fazermos agora uma pausa e pensarmos na nossa família quanto à salvação. Porque, seja pré-mídia ou pós-tribulacionismo, o Senhor parece estar dizendo que 5/7 da igreja correm grave risco. Uns têm nome de que estão vivos, mas estão mortos. Outros se ligam à profecia de promiscuidade. Outros estão mornos, não são frios nem quentes, vão ser vomitados. Outros se aliaram ao sistema e estão fazendo cultinho que não fala mal do sistema. Perigoso. Então, em paralelo do estudo de arrebatamento, estamos com uma convicção: bem poucos dos que se dizem salvos serão salvos. Nós vamos agora dar um pequeno intervalo, beber uma água, pedir para você que compartilhe, que convide alguém para assistir com você, e daqui a pouquinho a gente volta com a continuidade do programa. Olá, eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira, às 15 horas, pela rede ou BPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você, um grande abraço e até lá. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, aqui quem fala é o missionário Vitor Soares e eu estou passando aqui na TV Manda Aqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. E eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado, com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Manda Aqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor.
tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e na sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Manda Aqui. Até lá! Metade de 2023 já passou e é com grande entusiasmo que anunciamos a pré-venda do material devocional Apacentai o Pequeno Rebanho 2024, tendo como tema Assim Diz o Senhor. A Agenda Apacentai é dedicada a proporcionar momentos de reflexão e crescimento espiritual. É uma ferramenta essencial para a vida da igreja e você não pode ficar sem a sua. O valor do primeiro lote está em R$60, então corre para garantir o seu antes que o preço mude. Você também pode adquirir o voucher para o nosso material didático e devocional Apacentai Kids, uma ferramenta muito especial para a educação e evangelização de nossas crianças. O material infantil tem um valor único de R$55 e você pode garantir ambos na nossa livraria através dos QR Codes nas praças da igreja ou através do nosso site, bpcmandaqui.com.br. Estaremos te esperando dia 2 de dezembro na Casa de Oração para Todos os Povos. Não perca essa oportunidade de garantir que o seu ano de 2024 seja dirigido pelo que o Senhor diz. Olá, estamos de volta com o nosso programa Conversa Teológica e você viu aí no intervalo várias programações da igreja e tem muito mais. Você é nosso convidado. Se você não pode participar do culto presencial, basta você acessar a Manda Aqui online e participar da nossa programação, que é para a semana toda, de manhã, de tarde, à noite, final de semana. E vamos ter mais um intervalo, vamos ter uma apresentação ainda de uma programação que você vai gostar demais. Fique até o final, temos uma programação especial para te convidar. Nós voltamos ao último ponto, último eu digo, dos 7 que nós selecionamos, porque há 50 pontos de debate entre pré, mid e pós-tribulacionista. Eu analisei assim muito superficialmente 7 pontos, né? 6 pontos. Esse é o 7º. Depois a gente descansa. Não era para descansar no 7º, né, Ângela? Mas vamos abrir uma exceção, né? Porque nós não somos Deus. Deus descansa no 7º dia. Nós somos meros mortais humanos, ainda que muitos de nós tentem se fazer um com Deus, mas essa glória Deus não divide. Eu não estou me referindo a nenhuma pessoa, nem mandando nenhuma indireta, mas apenas me justificando que eu fiz uma brincadeira, mas é Deus que descansa, porque a obra quem faz é Ele, né? Ele nos dá o descanso, nós descansamos nele. Então a posição 7, ela vai apresentar, eu vou colocar aí para você, o argumento: a posição pré-tribulacional é a única que ensina que o retorno de Cristo é realmente iminente. Vamos lá. Sim, ela ensina que o retorno de Cristo é iminente. Há, inclusive, 2 posicionamentos pré-tribulacionistas, um ainda mais fundamentalista, vamos dizer assim, que outro.
Um ponto de vista acredita em algum sinal, em algum momento na história da humanidade. Outro não, acredita que Jesus subiu num dia e poderia ter vindo no outro. Pode vir a qualquer momento, e a iminência aí é conduzida ao seu grau máximo, iminente. Né? O pastor Eduardo, o que quer dizer iminente? Quer dizer muito próximo, pode vir a qualquer momento. Então, é isso que eu defendo, é iminente. Né? Então, sem a colocação de nenhum sinal. E o nosso querido Dr. John está dizendo que a posição pré-tribulacional é a única que dá esse posicionamento de iminência, de sempre proximidade, e também um aspecto de cuidado, de vigilância, porque é a qualquer momento, eu não tenho como projetar. Pode ser agora, eu estou fazendo esse programa e seria glorioso, hein? Claro, mais glorioso ainda se o Senhor, pela misericórdia dele, nos arrebatasse aqui, arrebatasse vocês aí e ficasse o equipamento, aí seria glorioso, né? Maravilhoso isso. Mas, dizem os pré-tribulacionistas, o mid-tribulacionista pode dizer a mesma coisa? Eles não afirmam que Jesus virá no meio da tribulação, 3 anos e meio do governo do anticristo? Ora, se o governo do anticristo começou este ano, vamos dizer, 2023, janeiro, eu conto 3 anos e meio, 2023 todo, 2024 todo, 2025 todo, metade de 2026, posso esperar lá, orando, salmodiando ao Senhor em jejum, junho de 2026 o Senhor vem. Isso é previsível, não é iminente. É sim, diz o mid-tribulacionista. Iminente significa estar próximo. Então, não tira esse aspecto. Mas tira o aspecto de surpreendente, de inesperado, provocado pelas parábolas que Jesus contou, por exemplo, o dia do Senhor vem como um ladrão, ou as 10 virgens que não estavam prontas para uma vinda repentina, enfim. O pós-tribulacionista, o pré-tribulacionista também fala do pós. Você sabe que começou o governo do anticristo, conta 7 anos, Jesus vem. Então não é iminente. Vamos ver a resposta dos outros 2 grupos para ver como é que a gente fala alguma coisa desse debate. Então vou colocar a resposta dos mid e pós-tribulacionistas. Cristo não ensinou que seu retorno era absolutamente iminente. Que era iminente, depois que ele acabou de falar, ele estava, depois que ele acabou de subir, ele poderia descer a qualquer momento. Ele não disse isso. Mas que poderia ser considerado iminente a partir de fatos que ele determinou para uma geração específica. Dizem eles, basta ler Mateus 24, especialmente o verso 6, que diz, ainda não é o fim. Esse argumento se baseia em que Jesus está falando com os seus discípulos. Tá? O argumento do pré-tribulacionista entende que Jesus está falando com o judeu, aí, com os discípulos que são judeus. Mas o mid-tribulacionista e o pós entendem que ele está falando com os discípulos. Está falando para os discípulos, quando vocês virem guerra, rumor de guerra, iniquidade na igreja, proliferação da idolatria, devassidão, ainda não é o fim. Esse é o princípio das dores. Então, defendem o mid e o pós-tribulacionista que você considera iminente a partir de que haja uma interpretação segura de que esses fatos estão ocorrendo. Dizem eles, então o fim só pode ser considerado num tempo futuro e para depois dessas coisas.
Isso nos leva de volta à análise do capítulo 24 de Mateus, que é bastante difícil de defender para os três lados, né? Bastante difícil, tem posições difíceis e, é claro, cada lado vai minimizar alguns versículos dizendo que eles não querem dizer aquilo que estão efetivamente dizendo. Então, Mateus 24 é um capítulo difícil, mas ali Jesus de fato está dizendo no verso 6, olha, isso aí ainda não é o fim. No verso 8, isso aí é o princípio das dores. E ele vai mapeando praticamente a geração antes de sua vinda, as gerações antes de sua vinda. E chega a um ponto em que ele diz, não passará esta geração, a geração que estiver vivendo isso que eu estou falando, não passará sem que o Filho do Homem venha. Então, os argumentos aí giram em torno do que é iminente, mas iminente não significa secreto, iminente não significa surpreendente, iminente significa próximo. É isso que significa, próximo. Devo dizer, a bem dos três posicionamentos, que a vinda do Senhor Jesus Cristo é iminente para nós desde que entramos na idade da razão. Ela é iminente desde que nascemos, porque quem nasce, nasce para morrer. E a morte pode chegar para nós, por determinação do Senhor nosso Deus e Criador, a qualquer momento. Mas eu digo 7 anos porque entra a idade da razão, então para mim entra uma outra contagem. Eu tenho agora conhecimento do pecado, eu tenho conhecimento do certo e do errado, eu entrei na racionalização de entender, de saber que uma coisa é indevida. E tem se defendido nas nossas igrejas, temos ensinado nossas crianças por causa da necessidade, uma vez que ela percebe que alguma coisa está certa, uma coisa está errada, há a necessidade de conduzi-la ao conhecimento do seu Salvador, para que ela se relacione não apenas com o seu Criador, com Ele como seu Criador, mas também como seu Salvador. E entramos na condição de iminência. Qual é a iminência para mim, pastor Eduardo, da vinda de Cristo? É que a qualquer momento, fazendo esse programa aqui, eu não sei se você sabe, eu sou cardíaco. Eu já vi vários vídeos de o pastor falecer, ir para o Senhor, assim esperamos, né? Falecer fazendo o culto, pregando. Acaba de pregar, senta e ali inclina a cabeça. Ou, ainda em pé no púlpito, ele se dobra ali sobre o púlpito e ali ele já foi desta vida para a eternidade. Então, para os três posicionamentos, eu quero dizer que, quanto a nós, a vinda de Jesus não aguarda nenhum sinal e é iminente. Você pode ser como eu, cardíaco, pode estar com uma doença tida como fatal. Eu canso de ver, é uma expressão secular, né? Eu vejo por todo canto, eu penso que essa expressão é melhor, me desculpe, eu vejo por todo lado que Deus chega em alguém sentenciado e diz, não vai morrer. Agora tivemos na nossa igreja uma moça de 21 anos, que teve 2 AVCs seguidos, e os médicos disseram para a família, olha, ela tem 2% de chance de vida, quem quiser se despedir dela pode se despedir. Mas o Senhor disse, não, ela não vai morrer, eu não quero. Quem manda sou eu e eu não quero. E a moça saiu do hospital agora, teve alta. O que é isso? Do que eu estou tratando? A morte é iminente para mim. Eu posso estar com a maior saúde, posso estar desenganado. A hora que Deus, o autor da vida, disser que quer recolher, ele vai recolher. Então, para você, a vinda, para mim, para nós, a vinda de Jesus é iminente. Mas, em relação a Jesus, a Ele, o pré-tribulacionista diz que a vinda dele é iminente,
a qualquer momento, o mid e o pós dizem que tem que acontecer o que ele ensinou para os discípulos. Senão ele estaria ensinando para os discípulos a observar uma coisa que não observarão porque não estarão na terra. Não faz sentido. Então, o debate é esse. É iminente ou não é iminente em relação a Jesus? E essas são as colocações que eles fazem. Um estudo profundo de Mateus deve te dar um posicionamento bastante seguro quanto a isto, né? Então, nós vamos parar aqui o debate. Eu vou beber mais aquela aguinha. Falei para você que eu sou cardíaco, então eu lembrei que eu tenho que beber bastante água. Daqui a pouquinho a gente volta para fazer o encerramento do programa. Aguarde. Prevaleceu, graça a todos deu. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Seu amor me alcançou, perdoado estou. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Já não vivo mais eu.
louvor é uma das maiores armas que a igreja possui. Ele flui nas nossas veias, no nosso coração, em adoração ao Pai. Não se trata de um lugar. Quem te disse que o louvor se limita a um ministério? Ou que o louvor se limita a um púlpito? O louvor é do corpo, o louvor é da igreja. Todos nós devemos nos tornar verdadeiros adoradores. Então eu quero te deixar aqui um convite, para você que louva, para você que adora. Teremos nosso primeiro congresso de louvor regional Mandaqui Bragantino. Inscreva-se já pelo QR Code e a gente se vê por lá. É isso, meus queridos, nós estamos aqui agora para o encerramento da nossa conversa teológica. Tratamos do posicionamento de pré, mid e pós-tribulacionista com alguma argumentação a nível bem simples, que todos nós possamos compreender as razões e que isso nos estimule a ler mais os textos, a ler a Escritura toda, para buscar conhecimento das coisas do Senhor. Então, na semana que vem, nós vamos falar, também brevemente, eu espero encerrar na semana que vem, falando rapidamente do milênio, do juízo final e da vida eterna, e assim encerrar a nossa série escatológica, e já na outra semana, daqui a 15 dias, se Deus quiser, se assim for possível, iniciar a falar sobre vivência, sobre as recomendações da palavra de Deus, as recomendações de uma pessoa vivida, sofrida como você, e que aprendeu alguma coisa da parte do Senhor sobre uma vida abençoada e abençoadora. Isso vai ser daqui a 15 dias, eu quero desde já convidá-lo. Mas na semana que vem, antes, nós vamos fazer o fecho da escatologia. Agora nós vamos verificar quem está conosco nessa programação, nesse encerramento de programação, para nós podermos dar o nosso abraço carinhoso por aqueles que sempre nos acompanham, né? Estão conosco. Está conosco o irmão Vicente Antunes, está sempre conosco. Um grande abraço, meu querido. Muito obrigado pela sua presença. A irmã Heloísa Sanches, do Brasil para Cristo em Marília, também tem estado conosco. Pastor Vanderlei Medeiros, querido amigo, um chegado mesmo, uma pessoa muito querida do meu coração. Muito obrigado, pastor Vanderlei. O diácono Elias Júnior, o Brasil para Cristo de Vila Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, terra de que a Ângela não gosta tanto assim, gosta mais ou menos, né? Metade da população de Pernambuco é familiar da Ângela, em nome de Jesus. Amém? Amém? Não é isso, Léo? Amém. Grande abraço à família da irmã Ângela que está lá em Pernambuco. E não é só Recife, não. Avança pelo Cabo e vai descendo, né, até Maragogi. Pastor Paixão e a irmã Kátia Vitoriano, casal querido. Não perca a programação de sexta com eles. É muito boa demais. Muito obrigado, pastor Paixão, irmã Kátia. A Heloísa Vitória, da Igreja Batista em Abreu e Lima. Olha aí, Pernambuco. Não vou nem dizer que ela seja parente, achegada, amiga, conhecida da Ângela. O nosso querido capelão Marcelo Camia, que está conosco também, pastor no Brasil para Cristo em Vila Albertina, com a sua esposa Nathalie, dois grandes amigos do coração. Muito obrigado. Diaconisa Doraci Oliveira, muito obrigado pela sua presença conosco. A irmã Rose Gonzalez é a minha diretora? Meu Deus, que responsabilidade. Vamos voltar ao programa e começar de novo.
Papai do céu, o que será que eu falei nesse programa? Minha querida diretora, qualquer coisa que não aprovar, já chame a minha atenção assim que eu chegar no IBBC. Muito obrigado pela sua presença, que é valiosa para mim. O irmão diácono Jair Porto, um grande abraço, irmão Jair, fique conosco. Então, não se esqueça, semana que vem vamos falar rapidamente sobre milênio, juízo final e a eternidade. E dentro de 15 dias começamos a falar sobre vivência, conselhos da palavra de Deus, conselhos de alguém que tem procurado, buscado em Deus para uma vida abençoada e abençoadora, uma vida feliz e livre de cargas, de pesos que tão mal fazem as pessoas de quem eles se apossam. Muito obrigado pela sua presença, um grande abraço, carinhoso abraço e a paz do Senhor Jesus. Até lá.